Oi, galera, tudo bem com vocês? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar uma pausa na nossa matéria de espaço agrário, meio que para dar uma rememorada em assuntos anteriores, já que a nossa avaliação trimestral está chegando aí pertinho, tá? Então, para fazer essa revisão, diferentemente do que a gente costuma fazer nas aulas ao vivo, eu vou tratar com vocês aqui de algumas questões importantes nos modelos Enem e UERJ, que, enfim, cobram os assuntos mais relevantes de determinados temas que nós já abordamos, tanto em videoaulas quanto nas aulas ao vivo, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Essa primeira lista, na verdade, nas duas, tem 3 questões cada, porque as aulas são curtinhas. E o intuito não é só gabaritar para vocês, né, galera? Porque gabarito vocês conseguem na internet fácil. A ideia é trazer, discutir o assunto que está por trás de cada questão. Então, vamos lá. Começando pela questão número 1, que vai mostrar uma tabela, né, de população em milhares de habitantes. Então, a gente está falando de população absoluta, de PIB, Produto Interno Bruto, em dólares, e posição que a cidade ocuparia, se fosse um país, tá? E aí a gente vê que algumas cidades foram selecionadas, como, por exemplo, São Paulo, Londres, Paris, Nova York e Tóquio, tá? Se vocês sacaram legal da matéria de espaço urbano, vocês já conseguem identificar alguma coisa em comum em relação a todas essas, antes mesmo de ler a questão. O que todas essas cidades têm em comum? Elas são cidades globais, isso mesmo. E o que é uma cidade global? É aquela que tem capacidade de polarização internacional, ou seja, ela influencia o mundo todo, tá? Em diversos aspectos. Esse conceito de cidade global ou de metrópole mundial vai ficar mais forte a partir da terceira revolução técnico-científica informacional, que vai gerar, na verdade, vai intensificar a lógica de globalização, de conexão de todas as partes do mundo, da criação de uma rede planetária, tá certo? O que vai acabar intensificando tanto o fluxo de mercadorias, bens, capitais e pessoas, além de informações. Então, a gente está falando tanto do ponto de vista de conexões materiais como imateriais, tá certo? E aí, galera, a gente não pode esquecer, então, a primeira característica dessas cidades globais, que são as boas infraestruturas bastante desenvolvidas no que diz respeito a sistema de transportes e a sistema de telecomunicações. Telecomunicações, a gente fala principalmente da questão do acesso à internet, e em relação a meios de transporte, a gente fala de, por exemplo, possuírem aeroportos, portos com grande movimentação, de forma que seja possível a conexão dessas cidades com as outras partes do mundo, como eu acabei de falar. A gente pode também ressaltar outra característica muito importante, que é a movimentação financeira, certo? Que é bastante relevante a nível mundial, principalmente pela existência de bolsa de valores, na maior parte das vezes, nas cidades globais de maior escalão. A gente pode falar da polarização mundial, da presença de tecnopolos, ou seja, geralmente essas cidades elas estão à frente na questão da produção tecnológica, presença de universidades notáveis, sedes de multinacionais, centros de decisões, eventos mundiais de grande relevância, etc, etc. Então, agora que eu já fiz essa revisão e que mais ou menos essa revisão já deve ter induzido vocês ao gabarito, vamos para a questão. Neste ano, segundo dados da ONU, o número de pessoas no mundo que moram em áreas urbanas ultrapassará a população que vive em áreas rurais, tá? Eu acho que isso já é uma coisa que nós discutimos também, que a urbanização ela se expande cada vez mais pelo mundo e que a tendência
é que nos países, gradativamente, a população que vive em espaços rurais, no campo, vai diminuindo em prol do crescimento das pessoas que vivem no espaço urbano, principalmente por conta daquela mecanização da agricultura, que a gente já falou, e também das melhores oportunidades de vida que a cidade vai acabar oferecendo. Entretanto, o processo de urbanização da humanidade é extremamente desigual, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Sim, a gente sabe que as cidades, a nível mundial, elas são bastante diferentes. Até as cidades globais mesmo, elas podem ser diferenciadas em relação a categorias. Lembra que eu falei que tem uma classificação que foi criada por uma universidade inglesa de cidades dentro de uma lógica globalizada? Alfa, dentro desse alfa tem diferenciações, mais, menos, beta e gama. Então, galera, a gente sabe que dessas todas que eu estou mostrando para vocês, Londres e Nova York são as alfa, são as que preenchem basicamente todos os requisitos. E aqui São Paulo, que é a única cidade brasileira que está aparecendo aí, apesar da gente também considerar, alguns estudiosos considerarem o Rio de Janeiro como sendo uma cidade global, apesar de ter menos características e estar em uma posição bem mais rebaixada que São Paulo, a gente vê que de todas que se apresentam no quadro, dessas 5, São Paulo é a que menos se destaca. Tanto que, se ela fosse um país, se essa cidade fosse um país, ela estaria em 33º lugar, enquanto as demais estariam na frente. Vamos lá. As cidades da tabela fazem parte de um grupo caracterizado por uma especificidade que o distingue da maioria dos centros urbanos. Essa especificidade está enunciada na seguinte alternativa. Gabarito letra A, de cara, né? Cuidado para vocês não confundirem o conceito de megacidade com cidade global. Não vou falar agora de megacidade, que tem uma questão só para isso, então a gente vai discutir isso mais abaixo. E eu também não resolvi essa questão, gente, como eu costumo resolver, tá? Eu sempre indico que o aluno, ele leia primeiro a pergunta para depois ir para o enunciado, porque ele já vai meio que um olhar direcionado para o que ele quer encontrar e finalmente responder. Para ganhar tempo numa prova de vestibular, vocês precisam otimizar o tempo. Na questão número 2, a gente vê um mapa das favelas do Rio de Janeiro. E a pergunta é a seguinte, já que o enunciado é bem mais curtinho. O crescimento da população nessas comunidades e a distribuição das mesmas no espaço urbano podem ser explicados respectivamente por... E aí, a gente vê um mapa que vai mostrar a intensidade do processo de favelização no município do Rio de Janeiro, ao longo da década de 90, que a gente sabe que essa favelização ela é uma realidade bastante presente e que marca, inclusive, as desigualdades socioeconômicas desse grande centro urbano, que é o município do Rio de Janeiro, beleza? Então, vamos para as alternativas. O que ele quer? Ele quer os fatores que acabam explicando o crescimento desse processo de favelização. Bom, letra A, estagnação dos níveis de escolaridade e oferta igualitária de serviços públicos. Acabou, né, gente? Estagnação dos níveis de escolaridade. A gente pode falar uma discrepância entre os níveis, mas estagnação não, até porque existem partes da cidade que tem uma escolaridade crescente, enquanto a gente vê que a maior parte dessas pessoas da favela ou não estão estudando, porque precisam trabalhar para sustentar a família, inclusive as crianças, mesmo que seja no mercado informal, ou a gente percebe uma questão de educação pública, que no final das contas acaba oferecendo uma qualificação de mão de obra menor, inferior à que as escolas particulares oferecem em linhas gerais. Óbvio que tem suas exceções. Só que o que assusta aí é a questão da oferta igualitária de serviços públicos, que a gente sabe que, se é um espaço desigual, a oferta desses serviços é uma das principais causas que vai marcar essa desigualdade. Letra B, redução do valor dos salários e concentração espacial das atividades tecnológicas. Vocês acham que o crescimento das favelas tem a ver com a redução
dos salários? Não, só, gente. Na verdade, tem pessoas que nem conseguem se empregar. No momento, a gente vive uma situação diferente dessa da década de 90, mas que, na real, é uma situação que mostra que a maior parte, existe mais gente desempregada do que empregada no Brasil, tá? Então, esse é um primeiro ponto, não necessariamente redução do valor dos salários, mas às vezes a pessoa não consegue nem se empregar, ok? Associada a isso, não necessariamente a concentração de atividades tecnológicas, até porque a gente não pode esquecer que o Brasil é um país semi-periférico, então a nossa produção tecnológica ela ainda é bastante comprometida se comparada a outros países. Inclusive, é importante destacar que essa atividade, essa produção tecnológica, ela fica praticamente restrita dentro da divisão internacional do trabalho aos países centrais. Letra C, segregação de parte da classe trabalhadora e acesso desigual à rede de transporte. Verdade. Lembra que eu falei que as pessoas iam morar muitas vezes em favelas por conta da necessidade, da proximidade do mercado de trabalho e também das escolas, do local de estudo? Porque, obviamente, que quanto menos tempo essa pessoa passa dentro do transporte, isso vai gerar o mínimo de melhora na qualidade de vida dela, tá certo? Além do mais, se as redes de transporte elas fossem bem desenvolvidas, elas fossem bem estruturadas, elas não fossem tão caras, o transporte, o trânsito, o congestionamento ele não fosse tão intenso, as pessoas elas não ficariam tanto tempo retidas dentro dos transportes em condições precárias e, consequentemente, elas não precisariam morar tão próximo assim do local que dá o emprego ou no qual elas estudam, tá? E, por fim, desaceleração dos fluxos migratórios e crescimento da especulação fundiária. Da especulação fundiária, a gente até está correto, tá? Porque se você tem uma área que acaba valorizando muito, fica muito caro, e aí parte da população não consegue morar ali porque não tem dinheiro. Mas, por outro lado, a desaceleração dos fluxos migratórios não tem nada a ver, porque, principalmente, conforme vai aumentando o número de pessoas nesses grandes centros urbanos, é isso que vai acabar causando o crescimento do processo de favelização. A gente desce, então, para a última questão, que é a número 3, que vai mostrar as 10 maiores cidades por população e PIB. E aí a gente vê que, se nós estamos falando de segundo população em 2020, a gente e fala de cidades que têm populações muito grandes, a gente vem à nossa cabeça o conceito de megacidade, que são cidades que têm 10 milhões ou mais de habitantes, tá? Só para vocês não esquecerem, megacidade e cidade global não tem nada a ver, tá? E a gente pode identificar que até existem cidades que têm uma concentração populacional muito grande, tá? Uma densidade populacional bastante elevada e que também tem PIBs elevados, mas em contrapartida a gente vê que no geral essa não é a realidade, tá bem? A maior parte dessas megacidades, elas vão se concentrar atualmente na Ásia. Isso foi uma questão inclusive cobrada pela UERJ. A análise da tabela permite estabelecer uma associação entre demografia e hierarquia urbana, que pode ser formulada corretamente por: letra A, o país desenvolvido com maior população urbana abriga a metrópole mais rica. É isso, gente. É isso, né? Tóquio, que é o país mais desenvolvido de todos que a gente está observando ali, também é o que concentra a metrópole mais rica. Fechou? É o gabarito. Então é isso, galera. Ficamos aqui. No próximo tempo, né? Na próxima aula, a gente vai continuar resolvendo questões. Beleza? Aguardo vocês. Um beijo.